Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio do nosso WOcast, o podcast do Grupo Workoffice. Nós somos um grupo de empresas de tecnologia que oferece automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. A PRG Corretora faz parte desse ecossistema, oferecendo seguros e proteções personalizadas aos nossos clientes, sendo especializada no mercado condominial. Por isso, no nosso podcast de hoje, vamos abordar o que ninguém te conta sobre as regras e obrigações do condomínio com os nossos convidados Abner Falcão e Júlio César. E eu vou apresentar um pouquinho deles aqui para vocês. O Abner, que está aqui do meu lado, Abner Melo Falcão, proprietário da Aurélio Falcão Engenharia há 6 anos, tem formação em engenharia civil e seu principal hobby é viajar para a praia. E o Júlio César, gerente comercial da Algás, tem formação em marketing, com ênfase em mercadologia e em gestão de pessoas. É casado, pai de 3 filhos e vai nos trazer sua visão prática e inovadora para o setor de instalações. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. E agora eu vou passar a palavra para o Danilo, gerente comercial aqui da PRG Corretora. Legal, é um prazer estar de volta. Espero ter um bate-papo muito produtivo. É interessante a gente ressaltar que sempre todos os nossos convidados são pessoas muito interessantes do nosso mercado condominial e hoje não poderia ser diferente, principalmente para tratar desse tema, né, que são as obrigações do condomínio. Longe de nós, né, que não somos síndicos, nem profissionais, nem os síndicos que se colocam à disposição da massa condominial ali para gerir o condomínio, então não conseguimos nem entender todas as obrigações, mas em cada área os condomínios têm as suas obrigações, é por isso que a gente convidou vocês e é um prazer recebê-los mais uma vez. E eu já puxando a sardinha para o meu assunto, seguro condominial, como a maioria das pessoas e dos síndicos sabem, é obrigatório por lei, né? E pensando nisso, conversando com o Júlio e uma oportunidade e com o Abner também, a gente achou muito interessante trazer esse tema, né, Mari? Porque comunicar os nossos segurados, comunicar os nossos parceiros administradores, os síndicos em especial também é muito importante e alertar também, né? Porque são temas muito relevantes para os condomínios, a parte do seguro com a sua obrigação, né? Muito síndico não sabe, mas caso ele contrate uma apólice de seguro inadequada, né, ao seu condomínio, são os próprios bens desse síndico que podem ir a leilão para pagar um prejuízo do condomínio. Quando o síndico tem acesso a essa informação, isso faz com que ele redobre a atenção na hora de contratar ou renovar o seguro condominial. E aí, com base nisso, Júlio, eu queria saber de você, lá na Algás, como que vocês tratam esse tipo de assunto, Abner também, no dia a dia dele atendendo os condomínios, quanto às obrigações que os condomínios têm, no seu caso com gás encanado, no caso do Abner com as outras obrigações legais quanto à manutenção do condomínio, reforma de fachada e tudo mais. Gente, muito prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite. A Algás é a maior instaladora de gás de São Paulo, né? E a gente sabe que São Paulo não é um mercado pequeno. E a nossa empresa foi fundada pelo nosso diretor, que foi e é docente do Senai. Então nós somos extremamente normativos. Tudo que a gente faz é baseado em norma, em lei, para já ter um produto que oriente e ajude o síndico a cumprir as obrigatoriedades. Então basicamente a nossa empresa toda tem todo esse formato. E Abner, como é que é no teu dia a dia? Prazer, obrigado por estar aqui, né? O que nós passamos geralmente para os síndicos, né? Que quanto mais cedo conseguir identificar um problema, menos risco ele vai correr lá na frente. Fazendo algumas manutenções, fazendo algum laudo, ele consegue pegar e antecipar algum tipo de problema futuro, né? Como o Danilo colocou, até mesmo na fachada. Existem problemas aqui em Santos que já ocorreu no passado, a fachada está caindo. Pode estar matando alguém, danificando um carro, né? Esse é um problema sério em Santos ainda. E esse é um problema, Abner, que afeta o nosso mercado diretamente no sinistro. Por quê? Porque acontece a situação, o que vem na cabeça das pessoas? Eu tenho uma apólice de seguro, eu estou garantido. Porém, a apólice de seguro ela se reserva ao direito de negar os processos de sinistro que são caracterizados como falta de manutenção.
E aí vai de encontro ao que você falou. Se o síndico está atento, identifica que naquele condomínio é necessário fazer uma reforma na fachada e ele não cumpre com essa obrigação, porque é a obrigação do síndico prezar pelo condomínio, fazer com que as manutenções sejam feitas dentro das datas previstas, isso pode ocasionar um prejuízo financeiro ao condomínio e cair a responsabilidade disso sobre o síndico. Então, é de extrema importância reforçar esse compromisso, né? Tentar alertar os síndicos quanto a ficar atento com as manutenções, a tudo que envolve as obrigações dele e não só a parte de atender os condôminos, porque os síndicos têm essa carga também, né, de fazer a intermediação dos condôminos, e a gente sabe que isso não é fácil, o lado político da coisa, mas ele também tem as obrigações. E como o Abner falou, uma fachada pode desprender e cair num veículo, mas também pode cair numa pessoa. Assim como na parte do gás, pode acontecer do gás vazar e ceifar vidas, né? Como Exatamente. Casos que a gente já conversou. Posso fazer uma colocação? Claro, fica à vontade. Eu estava pensando aqui, você falou exatamente nessa parte política, né? Que o síndico ele tem que tomar esse cuidado e ter empresas parceiras que orientem ele, como a PRG faz, como a Algás faz, acredito como a sua empresa faz, né? Como a gente faz. Quem trabalha bem, quem trabalha certo, quem quer permanecer no mercado, ajuda o seu maior cliente, que é o síndico. E tem um detalhe que você falou, os nossos serviços, a parte normativa, ela está totalmente ligada a que outros serviços possam cumprir aquilo que prometeu, como o seguro. Se o cara não fizer as manutenções devidas, se ele não souber o que são as manutenções devidas de obrigatoriedade, eu já cheguei até a falar para alguns síndicos, o que adianta você contratar um seguro obrigatório se você não faz as normativas? É mais fácil você usar o recurso para deixar tudo em dia, porque você está se enganando, e você está enganando o seu condomínio, né? Então é importante ter parceiros que tenham essas informações, né? Legal. E na parte da engenharia de construção, Abner, tem alguma obrigatoriedade? A gente, por exemplo, é nítido um prédio que, por exemplo, não tem a fachada revestida. A gente sabe que daqui a um tempo esse prédio vai precisar repintar a fachada. Mas eu acredito, não sei, é até uma dúvida minha também, eu não sei se existe uma obrigatoriedade por parte do síndico de executar esse tipo de manutenção. Se nesse caso não tem, existe alguma reforma, existe alguma obra que é necessário o síndico ficar mais atento, porque se ele não fizer, ele pode ser penalizado, alguma coisa assim? Sim, o síndico ele fica responsável até pelo zelo, ele tem que manter a boa aparência do prédio. Não somente quando houver uma patologia, ele vai buscar resolver, mas sim ele tem que, como você falou, a fachada não tem revestimento, mas ela é pintada, começou a descascar, começou a ter fissura naquela fachada, ele tem que ir lá e fazer o reparo. Não somente esperar acontecer, estourar a pintura porque ficou, por exemplo, 6 anos lá exposta no tempo e não teve nenhuma outra manutenção. Não, ele tem a obrigação de pegar e fazer uma pintura a cada 2 anos. Então a própria fachada, por ele ser obrigado, né, ser papel dele, zelar pelo condomínio, ele também tem que colocar aí como uma necessidade dele, né? Com certeza. E Mari, eu não sei, porque a gente fala muito da técnica, mas como que essa comunicação, de certa forma, pode chegar para o síndico? Como você acha que a gente consegue atingir o síndico ou os conselheiros, essa informação de alguma forma chegar nessas pessoas chaves? Vocês três estavam conversando e logo vocês falaram, preciso avisar o síndico precisa saber. A primeira coisa que eu penso, eu puxo pro meu lado da sardinha, né, o marketing. E aí eu já penso, você tem que ter uma comunicação muito clara, né? Eu acho que é sempre esse o essencial. Por onde vai ser, seja por aplicativo, seja por e-mail, seja por grupo no WhatsApp, seja o modo que for. Eu acho que você sempre tem que prezar por uma comunicação clara. E assim, olha, falar, se você fizer agora o valor é X, você quer deixar para depois, porque né, a manutenção não precisa fazer ainda, mas você sabe que se acontecer alguma coisa é pior. E eu acho que é isso que um pouco falta, assim, não sei nem se para síndico, para administradora, para até morador, né, que às vezes acaba se tornando síndico, as pessoas não têm informação sobre isso, né, ninguém é formado. Então, eu acho que falta muito essa comunicação clara, né, as pessoas perguntarem, as pessoas irem atrás.
E é tentar, exatamente o que vocês falaram, a gente aqui na PRG, a gente tenta muito deixar os clientes mais claros possíveis. Olha, você quer fazer a cobertura mais barata, mais cara, tudo bem, mas você sabe o que você está contratando, né? Tá muito claro aqui para você. E eu acho que é isso que acaba prezando até mais o relacionamento com seus clientes, né? Um detalhe que é assim, não dá para você saber tudo. Não dá para você saber conhecer tudo. Você tem que ter bons parceiros, isso eu sempre friso, porque esse é o trabalho do síndico. Ele tem a demanda na mão, ele tem que usar isso a favor dele. Mas tem um detalhe que, assim, vou até soltar uma pérola aqui que muitos vão poder usar, que é muito bacana, num serviço específico do nosso trabalho, que é o teste de estanqueidade. Ele tem uma obrigatoriedade, as pessoas sabem dele porque, eu vou fazer o AVCB, uma vez por ano eu tenho que executar isso. E o bombeiro vai lá, ele pega essa RT gerada por um engenheiro que está dizendo que não tem vazamento, não tem o vazamento, né? Está estanque. O bombeiro, ele pega, como um ser humano normal, ele não recebeu um curso para saber ler aquele documento. Ele só lê lá, estanque, não tem vazamento. Ele guarda, ele anexa, ele não vai lá conferir. Vazou. Ele pega aquela RT. Vê o responsável por ela. Como que você fez para tirar isso aqui? Vamos abrir a norma? E aí vai muito naquilo, foi pelo mais barato. Não, exatamente, o seu fornecedor te explicou o que essa norma requer para executar isso? E a pérola que eu ia deixar aqui é que o teste de estanqueidade ele precisa ser executado com uma vistoria interna de todas as unidades. Pelo menos no primeiro ano e depois 5 anos depois. Porque os equipamentos que tem dentro de gás, eles têm essa durabilidade. Ninguém sabe disso. E todo mundo usa gás. É uma bomba. É um perigo, é uma bomba. Mas assim, ninguém tem que saber de tudo. Você tem que ter parceiros. Se um técnico da Algás chegar lá para te atender, ele vai falar tudo isso. Eles recebem treinamento. Eles têm que saber. Só que o mercado é muito grande, a gente não consegue atingir todo mundo, né? Por isso que é importante o podcast e essas parcerias para ajudar. Pegando a deixa do exemplo que você deu, nesse caso seria a prevenção. Fazer a manutenção anual, né? Fazer o teste de estanqueidade para poder ver se está tendo vazamento ou não. Ele vai sinalizar, não, está estanque, mas espera aí, a sua tubulação, eu já fui em lugares que estava em estanque, mas a tubulação estava inteira, era de ferro galvanizado e estava com ferrugem. Estava enferrujando por fora. Se ela está enferrujando por fora, imagine o estado dela por dentro. E ela tem um atrito, o gás, o sistema do gás, ele é igualzinho ao nosso sistema cardíaco. É para passar sangue na veia. Qualquer gordura começa a gerar atrito com aquela película e vai furar, vai haver um acidente cardiovascular. E qualquer movimentação do prédio também, por ser uma tubação rígida, vai trincar ali dentro da alvenaria e vai ter vazamento. Você falou trincar, é o que a gente mais... Emergência é o nosso trabalho mais caro, e é caro mesmo. Porque é para salvar vidas, é a última chance de salvar uma vida, é uma emergência. Então, estou com vazamento de socorro, tem gás saindo aqui da parede e não tem nem buraco na parede. A gente ouve isso. Chega com detector, um equipamento caríssimo, hora homem, chega lá, acha um negócio na parede, fura a parede, você vai ver, era uma solda. Porque tem equipamentos, inclusive, a gente gerou um produto que é o Possibiliza 60, primeiro lugar que eu estou contando, que ele permite o condomínio trocar, renovar toda a tubulação em até 60 vezes sem entrada. Santos está sendo muito, os clientes daqui que eu tenho estão falando, o bombeiro nunca veio para cima da gente assim, por que está vindo agora? Os bombeiros estão falando que não vão renovar a VCB de quem não tem o gás já com encanamentinho feito. Nos últimos tempos teve muito incidente, né, de apartamento pegando fogo. Nossa, aí teve uma época, nesse ano, no final do ano passado, estava demais, o Instagram era toda hora. Posso dar mais um detalhe de lei? Falando de lei, o Rio de Janeiro ele tem... Tudo que eu falei para vocês no Rio de Janeiro é lei. Aqui se rege por São Paulo, certo? A gente está na Baixada. Em São Paulo, a lei tramita, está tramitando. Já tem uma lei feita, está tramitando. Só que tem muitos interesses no meio, certo? Tem gente que quer vender botijão de gás, que não é errado, mas quer vender para colocar dentro de um apartamento. O problema é que o botijão de gás ele não explode. Então ele é um condutor de um incêndio que não tem como apagar. Aí todo mundo correndo, o incêndio só vai terminar quando acabar o gás daquele botijão. Então ele não pode entrar num lugar fechado, nunca. Ah, legal, lá em casa tem um botijão. Vou dormir tranquilo. Não, só para vocês saberem que se ele começar a vazar e você não tiver o treinamento do bombeiro para abafar aquela tocha, e acho assim, é pouco tempo, porque eu acho que tem uma questão de calor. Chega uma hora que fica muito aquecido, você não consegue chegar perto. A temperatura sobe muito rápido e derrete castilho, janela, porta, fogão, geladeira,
É horrível, horrível. Me fez lembrar de um detalhe quando você estava falando anteriormente, até na parte da engenharia, que a gente está muito ligado ali. Às vezes o cliente, ele não tem que orçar só o que é obrigatório. Ah, não tenho nenhuma rachadura. Cara, chama alguém, às vezes você vai encontrar, não quer, a gente não quer encontrar. Você vai fazer um exame, você não quer, né? Você faz um check-up, você não quer encontrar. Mas é importante, porque às vezes você, antes de dar sinais e ter questões de custo alto, você já identificou, você diminui ali o custo que você ia gastar. O síndico às vezes fica, que é o que o Danilo falou, politicando para ser reeleito, e às vezes numa dessa ele até gasta um dinheiro, mas ele vai lá na Assembleia e fala assim, ó, eu achei. Eu trabalho no marketing da minha empresa, trabalho na área comercial, tenho outros projetos, a gente tem administradora juntos lá, só que eu já peguei vários vazamentos, porque eu tenho conhecimento. Então eu já fui em cliente, conheci o cara e senti um bafo assim, eu falei, tem um vazamento aqui. Eu nem entro, vou chamar minha equipe, não tem custo, porque eu tô lá, mas eu só peguei eu não posso nem falar, de um podcast famoso de São Paulo. Vou falar o nome do podcast, Podpah. Sabe aquele podcast? Então, fui lá no prédio dos caras, eu entrei na área de serviço dos caras, eu falei, o síndico falou pra mim, não, é Cândida. É cheiro de Cândida. Eu falei, aham. Sabe quantos vazamentos tinha? 2. Um aonde eu peguei e um lá em cima, no primeiro andar. Isso pode acontecer porque também o síndico ele talvez não queira assumir uma responsabilidade e dizer assim, tipo, não vou querer passar esse custo para o meu cliente, talvez a gente consiga resolver de outra maneira? Pode acontecer. A gente percebe nesse mercado que a maioria dos síndicos tem a preocupação do lado financeiro do condomínio. No seguro é uma vertente que a gente trabalha muito. A gente tem um dado interno de que quando a gente tem a oportunidade de sentar com um síndico que tem interesse em entender uma pólice de seguro condominial, a conversão vai a 90%, 95%. Por quê? Porque ele começa a entender, isso gera preocupação e ele deixa de querer economizar, porque ele começa a pensar no tamanho da responsabilidade. Então, levando isso para outras vertentes, o que a gente percebe, né, não dá para cravar, mas é que existe sim a preocupação do síndico com o lado financeiro. Porque se o síndico ele foi eleito agora, às vezes ele tem aquela, poxa, a gestão anterior gastou X, então eu tenho que gastar menos X, né? E às vezes a economia pode vir de outras formas, às vezes redução do consumo de água, e aí eu acho que é até um trabalho de comunicação entre o síndico e as unidades, né? Olha, a gente está aqui com o caixa negativo, a gente vai precisar aumentar o fundo de obras ou qualquer outra coisa, mas não com esse tipo de situação. Eu vou aproveitar e já puxar o gatilho do AVCB, porque hoje, para a renovação do seguro condominial, também algumas seguradoras exigem como obrigatório o documento, enquanto outras ainda não exigem como obrigatório, mas já sinalizam que, olha, por lei você precisa ter. Então, independente de eu querer ou não, você precisa estar dentro da lei para ter uma pólice de seguro de acordo. E aí, Abner, você que está no dia a dia atendendo os condomínios na parte de reforma, qual tem sido a tua demanda quanto a ajustes no condomínio para eles conseguirem adquirir o AVCB? O problema mais difícil, né? É comunicação visual. Falta uma placa, falta um extintor. Que é o básico, né? Que é o básico, exatamente, que é o básico. Às vezes é um corrimão que também não está bem fixado. E isso tudo pode ser visto durante o uso no dia a dia. É só o síndico passar uma vez, 2 vezes na semana lá, vai olhar uma escada. Prédio de 3 andares, então, é o que mais acontece. Porque o extintor está vencido, falta extintor, um corrimão está solto, e o bombeiro ele vai ver esses pontos, né? Às vezes até o morador vê, comenta, depois eu vejo, não é tão importante assim. Exato, não é tão importante assim. Aí o que acontece? Uma senhora vai descer, acaba escorregando, o corrimão está solto, sofre um acidente. Fica pior que o condomínio até, porque a senhora pode processar o condomínio porque não tinha um corrimão. E olha como a gente aqui conversando, uma coisa não deixa de puxar a outra. Porque se eu tenho um sinistro numa situação como essa, eu gero um dano corporal a um terceiro. Então, eu estou visitando o prédio da Mari para a Mari pagar a pizza para a gente lá. Só que eu escorreguei porque o corrimão estava bem fixado, eu não tive como me apoiar ali no corrimão. Eu posso, como visitante, mover um processo, uma ação contra o condomínio, por entender que isso me gerou um prejuízo.
né? E aí o que o síndico pode pensar? Calma, temos seguro, né? É um pensamento óbvio. Só que, nesse caso, por faltar a manutenção adequada, como o Abner está falando, isso vai gerar uma recusa embasada da seguradora, vai gerar o prejuízo financeiro ao condomínio. O síndico acha que, estou segurado, não tem problema, então o seguro vai resolver tudo, né? Mas não. Pegando a deixa até que a gente está falando de incêndio, né, dos apartamentos que teve muito recente, eu ainda acredito que muitos desses incêndios poderiam ser evitados por quê? Porque tinha um extintor. Ou tinha talvez até um funcionário naquele momento que seja treinado para poder agir no momento ali. Acho até legal comentar, por que o síndico não acaba investindo um pouco mais naquele funcionário que fica na portaria e dá um treinamento para ele? A gente percebe no nosso próprio prédio. Às vezes a gente pode até achar um incômodo, porque em certo momento precisa interromper com o expediente para fazer a simulação de incêndio, evacuar o condomínio e etc. Não tem como, né? Um colaborador ou outro fala, puxa, mas é chato, esse dia eu prefiro fazer home office. E um dia eu escutei um diretor falar assim, tá, mas e se realmente acontecer? A pessoa não vai precisar recuar, né, para fugir, salvar a própria vida? Então, ter essa conscientização não vai só do síndico. Os condôminos precisam ter a ciência da necessidade desses procedimentos para quando acontecer uma situação como essa, seja o gás vazando, seja precisar gastar um pouco mais para ter o AVCB, fazer as manutenções necessárias, isso vai trazer um benefício mútuo. E eu acho que é um pouco do esforço que o síndico também tem, né? Porque não é uma função fácil. Minha mãe, ela foi síndica durante um tempo do prédio que ela mora, é um prédio de 6 unidades apenas, mas assim, todos os filhos se juntaram e falaram, entrega pelo amor de Deus. Então, a gente sabe na prática que não é fácil, exercer essa função, mas o nosso papel é alertar e alertar e alertar, e é isso que a gente faz aqui hoje. É isso que a Mari faz de segunda a sexta no grupo, né? Através de rede social, e-mail, etc. E atinge todo o ecossistema condominial, o administrador, né? Os prestadores de serviços, síndicos, conselheiros, condôminos, porque eu acho que assim a gente vai conseguir fazer uma mudança social também dentro do condomínio, porque a gente vê, infelizmente, que falta um pouco. E independente disso, por serem obrigações, as penalidades estão aí. O que aconteceu no prédio da minha mãe também. É um prédio de 2 andares, 8 apartamentos só. O quadro de entrada de energia pegou fogo. Tinha um disjuntor de um único apartamento que não estava no padrão. Acabou tendo uma sobrecarga, não desarmava o disjuntor, porque não é de padrão mais, nem é comercializado mais esse tipo de disjuntor. O seguro não cobriu, quem teve que pagar foi o proprietário, porque ficou o prédio todo sem energia, não tinha nem extintor próximo também. E se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com esse proprietário, ia falar assim, mas o prédio tem seguro. Eu reforço muito isso porque o condômino ele precisa ter a ciência de que da porta do apartamento dele para dentro, a responsabilidade é dele. E nesse caso, o quadro de energia, por ser um equipamento, né, esse específico da unidade, também é responsabilidade dele. E nesse caso, pode ter gerado um prejuízo ao próprio condomínio como algum outro condômino. Então, a importância de contratar um seguro individual é indispensável, né? É importante a gente alertar sempre, porque hoje em dia existem produtos a R$ 19,90 por mês ou R$ 25,90 para condomínios horizontais, que vai amparar tanto o prejuízo da porta para dentro, quanto o prejuízo causado a algum terceiro, entre várias outras situações. Então, esse condômino que com certeza gastou mais do que R$19,90, Abner, se ele soubesse que teria essa opção, às vezes ele também contrataria um seguro que preveniria ele dessa situação. É polêmico porque essa questão de AVCB que você levantou, o síndico ele não pode deixar se envolver nessa gama de empresas que está por trás disso. Toda vez que eu ouço assim, estamos tirando a VCB, eu ouço do síndico como se fosse assim, ele está atravessando do Egito para a Terra Prometida, entendeu? Mas quando eu vejo as empresas executando o serviço, é tão rápido. Então assim, por que tem isso? Porque o síndico às vezes, eu não sei se por querer, sem querer, ele fecha com alguém, que fechou com alguém, que vai fechar com alguém, que vai executar um serviço por um serviço. E ele ainda não conversou com ninguém especializado. Eu não sou da área do gás. Mas a gente tem que entender um pouco de... Meu apelido é engenheirinho, porque os engenheiros me odeiam dentro da minha empresa. A gente se pega lá. Porque às vezes eu quero pôr uma ideia e ele, não pode aqui, não vai. Eu falo, então beleza, então me mostra a norma. Aí o cara já fica louco comigo. A gente procura ser muito normativo, então a gente procura estudar.
Eu não sou síndico, eu não executo, mas eu tenho formação de síndico. Eu não sou gestor de pessoas o tempo inteiro, mas eu tenho formação de gestor de pessoas, porque eu vou atrás estudar para poder ajudar o meu mercado, para poder fazer com excelência. Então, assim, eu acho que é uma grande cilada o cara deixar se perder. Ele até pode contratar uma empresa que vai contratar todas para ele, mas ele precisa supervisionar. Ou pelo menos ter um parceiro, porque eu te conheço, eu sei que a PRG não vai me indicar, me trazer um cara aqui, que o cara só vai vir aqui ganhar o dele. O cara especializado, ou é o melhor do mercado, ou é um dos. Assim, são detalhes do mercado que tornam esses processos horríveis. Né? Como você falou da senhorinha segurando o corrimão. O que ela tem a ver com a VCB do prédio? E ela só queria ter o corrimão ali para colocar a mão. Essa parte de informação também, que o marketing, a gente se mata. Às vezes a gente nem é dessa área muito, mas a gente gera informativo para ganhar credibilidade com o cara, ajudar o cara na missão dele, para ele também enxergar a gente. Então, assim, são papéis que não são difíceis, mas que precisam de um pouquinho de estudo, um pouquinho de prestar atenção em quem está falando. Eu sempre falo uma frase que é, só cai no golpe quem quer. A gente não cai em golpe porque a gente não quer cair. O cara começou a falar ali de um empréstimo que é muito fácil, que é a prova. Você fala, não, tá bom, obrigado, eu vou Porque não existe isso, né? Existe uma análise e qualquer serviço que você vai fazer com qualidade, você precisa de um profissional especializado. Isso tem um custo. Comentando sobre a VCB, sempre que eu vou fazer uma VCB, eu tenho um parceiro que ele era bombeiro, é bombeiro aposentado, trabalhava nessa linha, ele vai me acompanhar. Por quê? Caso eu deixe passar alguma coisa, com certeza o olho dele vai ser mais clínico que o meu e vai falar assim, tem isso aqui, tem isso aqui. Vai saber identificar exatamente, pontuar, essa placa exatamente tem que ficar nesse ponto. Olha que loucura que você falou. Você traz um outro profissional para te ajudar a fazer o seu trabalho. Isso agrega custo, mas também agrega qualidade ao seu serviço. Cara, é muito simples. Se o cara te oferecer um orçamento, você passou um orçamento de um seguro lá, e o cara passou um orçamento muito diferente, alguém não tem dinheiro para pagar, alguém não tem dinheiro. Quem você acha que menos tem dinheiro? Começa a treinar seus meses assim. Alguém no mercado pode não quitar essa pólice em caso de sinistro. O meu custa esse. Porque assim, quando você trabalha com caras de excelência, síndicos que tem 200, 70 condomínio e é excelente. A gente até brinca, tem um síndico, não vou falar o nome dele, mas ele anda de Ferrari. Ele anda de Ferrari, não é brincadeira, porque o cara é excelente no que ele faz. Ele se junta a um advogado, se junta a um escritório, ele fez recursos, dando consultoria, enfim, o cara cresceu. Só que o cara, ele tinha 200 condomínios, ele falou, vou ficar só com 90, que são os meus pingentinhos aqui que eu amo. Só que é um cara excelente. Sabe, quando ele foi tirar a carteira dele, os caras, não, pelo amor de Deus, não, a gente não quer sair, a gente aumenta. E é engraçado que ele fala que os clientes dele não querem pagar barato. Ele tem dificuldade, porque tem margem de lucro para quem trabalha corretamente, você presta conta. Se a sua então, se o cliente aceitar pagar 200 mil num serviço que vale 50, não tem problema? Não tem problema. Porque se você compra a peça no lugar certo, a sua nota emite... E assim por diante. Gente, é muito simples. Né? Às vezes tem aquele síndico que quer fazer um amiguinho para fazer um a mais. Precisa entender o que ele está colocando em jogo, o que ele está colocando em risco. Eu sei que isso tem muito a ver com o que a gente está levando hoje de conhecimento. Porque eu mudaria um pouco a tua frase, se me permite. Não. Cai em golpe quem não se estrutura o suficiente em determinado assunto. Porque se o síndico ele se coloca naquela situação porque não tem ninguém para ser síndico e precisa de um síndico, ele não vai conhecer 100% do assunto. Então o que ele vai precisar? De funcionários bem capacitados, de parceiros bem capacitados para assessorar ele na tomada de decisões. É um pouco do meu ponto de vista do que eu percebo no mercado, né? Os golpes, vou pegar o gatilho dos golpes. Os golpes acontecem geralmente com aposentados ou pessoas que são muito ocupadas porque elas não têm tempo para ficar ali no telefone. É isso aí. Não, tá bom, é isso, tá bom, resolve. Então, assim, as pessoas, os bandidos, eles se beneficiam dessas circunstâncias. Agora, na posição de síndico, ele não pode ter essa desculpa. Porque independente de qualquer circunstância, ele sabendo ou não, a responsabilidade vai chegar e às vezes acompanhada de uma multa, de uma penalidade, de alguma circunstância que vai trazer prejuízo para ele. Então, por isso que é importante o síndico, como a gente já vê no nosso mercado, né?
cada vez mais se profissionalizar. Eu lembro que há anos atrás não se falava em síndico profissional e hoje já se fala muito em síndico profissional. Antes não tinha quem falava quem era síndico profissional ou não. Então hoje já existem cursos, né? Já existe um mercado, como você mesmo disse, que hoje tem formação de síndico, só não exerce. Então são coisas que o nosso mercado vem crescendo para municiar quem realmente quer atuar como síndico, né? Que é uma situação totalmente diferente quando a pessoa se vê sem sair dali e aceita, né? Então é importante o síndico ter essa consciência de aceitar essa posição vai acarretar em responsabilidades seríssimas, com a questão do gás, com a questão de reformas e AVCB, seguro e tudo mais. E por isso que eu acho que o papel que hoje a Mari representa aqui nessa bancada, da comunicação chegar nos condôminos também, isso vai fazer com que o condomínio flua melhor. O que você acha, Mari, quanto a isso? Porque, ao meu ver, os condôminos são pagantes de condomínio. Eu vou confessar aqui para vocês. Hoje eu faço o seguro, a PRG faz o seguro do prédio que minha mãe mora. Então, minha mãe é pagante de condomínio, aí diretamente ela também paga o seguro condominial. E aí um belo dia, indo tomar um café na casa da minha mãe, ela não tinha nenhum seguro mais barato, não. Porque o seguro é caríssimo, 6 parcelas de não sei quanto. Eu falei, mãe, tem muito que melhorar nesse seguro ainda. Vocês estavam correndo um risco absurdo aqui dentro. Ainda bem que o síndico entendeu a necessidade e fez o que era necessário. Ou seja, às vezes o problema está enraizado dentro do condômino, da unidade. Como você acha que a gente consegue combater isso, Mari? Eu acho que assim, muito do que você falou que está tendo agora formação de síndico, de 10, 15 anos para cá. Então, eu acho que também falta... tá bom, você aprendeu toda a parte técnica. E o relacionamento? Quem que te ensina isso, né? E aí os clientes do síndico são os moradores. A gente, corretora, a gente tem o nosso contato com o síndico. E quem que vai fazer essa comunicação do síndico com o morador, né? São muitos moradores. Uma unidade, um condomínio de 6 unidades, ótimo, fácil. Coloca um comunicado ali no elevador, todo mundo vê. E agora um Aquaplay da vida, né? Que tem... sei lá quantas torres, 9 torres. Atende, inclusive. Então, é muita gente, né? Então você tem que tentar fazer essa comunicação chegar em todo mundo, né? Você tem que aprender a encontrar diversos canais, você tem que ensinar. Assim como a gente, né? Que a gente ensina aos clientes o que é o seguro conteúdo, o que é o seguro condominial, por que você precisa do seguro condominial. Né? Às vezes a gente precisa falar o básico, e é isso que o síndico também precisa ser. E aí ele tem as assembleias, ele pode usar o elevador, que é um canal muito bom para falar com os moradores. Hoje em dia tem aquelas telas, né, de elevador que fica passando os totens. Eu mesma fico meia hora olhando, às vezes demora, a gente tem aqui no prédio, eu fico olhando lá. Propagandas, tem aviso? Gente, joga ali. Sempre tem grupo de WhatsApp, então é o que eu falo desde o início, acho que em todo podcast. Precisa ter comunicação clara e aquilo básico funciona. Tal dia vai ter manutenção. Olha, a gente vai colocar a manutenção por conta XYZ, acabou. Não precisa ficar inventando história, não sei o quê. Quando as pessoas são notificadas, quando elas são avisadas, elas já se preparam, se programam. Você construir esse relacionamento. Fazendo essa manutenção, pode ter certeza que lá na frente vai ter dor de cabeça muito menor. E se tiver? E se tiver? Não, vocês falando, pra mim, é exatamente o que ele falou. A gente não faz exame pra ver se a gente vai ficar doente ou não? Quanto mais cedo descobrir a doença, mais fácil para fazer o tratamento. Prevenção é tudo. A gente acaba participando de muita assembleia, né? Porque o síndico, não, você vem aqui, você explica aqui, a gente vai. E as melhores invertidas em morador que eu já vi síndico dar, foi exatamente o que a Mari falou. Você não viu a comunicação que eu soltei há 1 mês? Não. Aí acabou, a assembleia fica um silêncio, assim, ó. A pessoa vira... Você não avisa, né? O problema é quando o síndico não solta, não tem um profissional, tem um parceiro enviando informação com o marketing, que o papel do marketing é esse, é facilitar. Porque se a gente ficar o dia inteiro lendo todas as normativas, a gente não consegue nem responder a nossa família no WhatsApp. Mas... tem um parceiro mandando uma informação legal, ajudando na mídia, mas o cara não tem interesse. Então, assim, é exatamente o que você falou. É muito simples. E eu presenciei em assembleia isso. O síndico, ele faz todo mundo ficar quieto. Diferente daquele síndico que não faz
ele fica caçando coisa dentro da Assembleia, mas a verdade é que ele está com medo de alguém falar que a informação não chegou. A gente preza muito por isso aqui, né? Ano passado a gente lançou o nosso produto, né, o Seguro Conteúdo. E aí a gente foi lá, a gente não fez só comunicação para os nossos clientes, a gente fez comunicação para os clientes dos nossos clientes. A gente fez material de elevador, material de Instagram, material de e-mail marketing. Se o síndico, o administrador vai usar, não sei, mas a gente fez a nossa parte, que é facilitar essa comunicação. E é exatamente isso que você falou, o parceiro, vai ter o AVCB, já manda essa comunicação para eles, né? Faz um template pronto, só muda o nome, deixa um espaço para colocar a data. Às vezes eu entro nos elevadores, aí tem lá o aviso, olha, dia tal vai ter tal manutenção. Né? É simples. Uma caixa d'água, né? Vai caixa faltar água vai durante faltar tal água. horário. Exatamente, é simples. E assim, você já ajuda o seu cliente ajuda os outros clientes dele. Sim. Eu tenho um síndico que chega a ser bizarro, mas é o jeito dele de tratar o condomínio e funciona. Não é nem o síndico, é o assistente do síndico. Ele faz tipo um jornal, ele falando, e todo dia tem informação, e ele joga a informação numa tela, e ele vai falando pro morador. Então assim, mesmo que o morador não veja, alguém viu e tem um comentário, e a performance dele é engraçada, e alguém fica sabendo, porque a informação tem que chegar. Né? Uma coisa que eu vou aproveitar e vou citar, porque é muito importante, e eu não vou me reservar o direito de não dizer quem é mais impactado com isso, mas a questão do custo dessas manutenções. Eu sei que o laudo de estanqueidade, por exemplo, tem um custo médio de mercado, talvez. E já na parte de engenharia, às vezes uma manutenção na caixa d'água, dependendo do prédio, vai se alterar o custo. Se vocês sofrem muito com essa questão, quando vocês apresentam um orçamento para cumprir uma obrigação, uma coisa que é necessária, realmente necessária, vocês ainda enfrentam uma negativa por parte do síndico por conta de custo. Sim, uma resistência, se diz. Um exemplo é limpeza na aprumada. Pode dar retorno de água, vai danificar o apartamento do primeiro andar, aí depois sobe para o segundo andar, aí o cara foi viajar, quando volta da viagem está alagado. Você chegar para dar uma proposta para o síndico e falar assim, deu R$1.000 para fazer a limpeza da sua aprumada. Ah não, R$1.000 é muito caro, que não sei o que, não vou fazer. Como que eu vou apresentar esse custo? Assim, é uma manutenção. Se você não quiser gastar com esses R$1.000, é possível que você venha gastar muito mais, porque você vai ter que fazer todos os reparos dentro do apartamento, né, do proprietário. Quando você coloca isso, chega a entender dessa maneira, ele até aceita. Mas aí fica um pouco relutante, fala assim, tem que gastar agora R$1.000, então vou ter que fazer a assembleia, vou ter que falar, pô pessoal, tem R$1.000 aqui, e às vezes tem muita atividade, ele tem muito condomínio, e ele acaba passando. E é algo simples de resolver. Quando você chega e fala assim, vamos fazer essa manutenção, aí ele, legal, vamos fazer, beleza, é tranquilo. Mas quando pega aquele pessoa que fala, não quero gastar esses R$1.000 agora. Colocar na cabeça dele que esses R$1.000 não é um custo, mas sim vai ser algo lá na frente, economia, né? Ele consegue entender. Uma coisa que você estava falando, ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando que ela foi fazer uma cirurgia alguns anos atrás e era bem no dia do aniversário dela. E ela falou, médico, né? Você não pode fazer outro dia? E ele falou assim, não, a gente pode, você só assina aqui pra mim, dizendo que você está sendo responsável caso aconteça alguma coisa, a responsabilidade sua. Acho que a gente vai ter que começar a fazer isso. Você quer fazer? Tá bom, mas responde aqui, assina aqui que é sua responsabilidade. Na hora ela pensou 2 vezes. Não, certeza. Ela fez a cirurgia no aniversário dela, cantou parabéns na maca. Para mim, para Algás, na verdade, assim, de verdade que eu vou falar, se eu conseguir acesso ao síndico, eu não tenho dificuldade nenhuma. Eu não vendo a mesma coisa que elas. A Algás é a primeira porque a gente desenvolveu o nosso leque de serviço, a gente elevou. Então, quando eu sento com um síndico, eu não tenho resistência porque eu ensino ele. Ele fala, nossa, não sabia. Agora, eu tenho uma dor, sim. Eu tenho uma dor que é quando o cara não me ouve, quer comparar meu orçamento. Mas na cabeça dele, ele vai ver 2 orçamentos, e normalmente ele já pegou o meu primeiro, que eu sou recomendado, ele me acha no Google, eu sou a primeira do Google há 60 anos, entendeu? Ele pega o meu primeiro e fala, legal, vou dar uma cotada. Primeiro porque ele quer me ameaçar. O que eu faço com esse tipo de cliente? Eu levo ele embora comigo para ele não receber nada. Mas se eu tiver acesso com o cara, primeiro, assim, eu não vou vender nada para ele, eu só vou falar de norma. Eu só vou ajudar ele a entender o mundo. Esses dias o cara falou assim, Júlio, eu sou obrigado a pegar 3 orçamentos. É ético eu não pegar, mas eu quero fechar com você. E eu já sei que um orçamento tá esse valor. Eu não vou abrir de quem é, que é antiético também, mas eu vi o valor. Eu que vou escolher. Você consegue melhorar o seu valor? Eu falei, eu não consigo, porque eu não posso baixar a minha qualidade. Mas eu vou fazer esse valor para você. Não quer dizer que seja o mesmo serviço. E eu só vou fazer porque você me ligou. E eu posso te falar isso.
Porque existem equipamentos, vocês aqui da PRG, vocês trabalham de uma forma diferente. Vocês têm que ter grande parceiro, você tem que ter parceiro que quando tiver um acidente ele tem bala na agulha para pagar aquele problema que vocês venderam. Quer ver um exemplo muito rápido? Manutenções preventivas de aquecedores. Tem uma norma que manda fazer. E aí o manutencista, nesse caso, ele não é gasista, ele pode fazer, mas ele só pode mexer no equipamento. Ele abre o equipamento, ele fecha o gás, abre o equipamento, mexe no equipamento. Termina, abre o gás. O cara aumentar o ticket médio, ele quer trocar mangueira, ele quer trocar válvula. Então ele termina o trabalho dele. Quando ele sai dali, ele despressurizou aquela tubulação que era vedada. E ele vai fazer aquele gás que estava sendo empurrado, fazer uma bolha de ar dentro daquela tubulação e aquele gás vai começar, em vez dele passar assim, ele vai começar a passar assim na tubulação. Ele vai começar a agredir aquela tubulação. Em média, 6 meses a 2 anos, aquela tubulação está toda rasgada. E aquele condomínio tem um custo de 300 mil a 3 milhões para fazer uma obra nova. Tem que saber com quem está lidando. Pode chamar o manutencista. Chama o manutencista, mas fica de olho no que ele está fazendo. Esses dias o manutencista falou para a moradora, eu pedi que você grava para mim. Manda com o seu rostinho, manda gravar. Por favor, porque não, você vai mostrar, não, vou colocar na galeria que eu tenho aqui. Tinha uma saída de ar. E ele falou, não precisa do duto para mandar o monóxido de carbono para fora, que é um do que mais mata. Em vez de inalar o gás, o monóxido de carbono é tão nocivo quanto, ele só não é inflamável assim, mas ele pode potencializar uma explosão. E ele usa o oxigênio como combustível, o monóxido de carbono. É uma loucura. O que é carregador por indução, ele está sendo induzido a sair do apartamento, porque ele sabe que ele não mora ali, ele não paga. Não, gente, ele não sai. Ele vai se alojar ali se não tiver uma ventilação para empurrar ele. Infelizmente, o profissional ele acaba acreditando. E aí tá com diarreia, dor de cabeça, achando que tá com virose. E na verdade esse cara tá sofrendo uma intoxicação pelo gás ou pelo monóxido, que pode matar, pode levar a pessoa a dormir e simplesmente morrer. E aí uma economia que a gente pode chamar de burra, né? Eu queria concluir esse assunto, porque a gente tem exemplos aqui até virar, né, o dia, mas é que em todos os cenários a gente tem a dificuldade. Quando a gente acessa um síndico lúcido, que está empenhado, que quer fazer o melhor para o condomínio, ele tende a entender em todos os âmbitos o que é melhor para o condomínio dele e ele não vai pensar só em custo. Mas a gente precisa ter o acesso a esse síndico e às vezes a gente não consegue nem chegar no síndico, né? Esbarra em alguma outra pessoa, enfim, não consegue chegar à pessoa que realmente toma a decisão melhor para o condomínio. Por isso que a PRG, ela está ao lado de empresas como a de vocês. A gente teve o prazer já de trabalhar juntos em alguns projetos, ver a excelência do serviço que a Algás presta. A gente já teve sinistros atendidos pela Aurélio Falcão, que foram muito bem desempenhados, e isso fez com que a gente trouxesse vocês aqui para bater um papo com o nosso público, que foi muito proveitoso, né? E aí eu passo a palavra para a Mari concluir aí esse bate-papo, que foi muito legal. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, meu amigo Danilo, e agradecer a presença de todos aqui que estão nos assistindo hoje. Então, muito obrigada e até o próximo podcast. Obrigado e até o próximo.